Mais uma vez, quero ter o privilégio de estarmos juntos aí estudando a lição da Escola Sabatina. E quero dizer que o melhor lugar do mundo é sim aos pés do Salvador. O tema dessa lição ela é um tema muito direcionado, é algo muito especial para tudo que nós estamos vivendo aí nesses últimos dias, nesses últimos meses. E aí chegamos à quarta lição desse trimestre, que tem o título de O Poder da Oração Intercessória, né? A oração intercessória, ela é sim uma arma poderosa, né? E ela trabalha vários pontos na vida espiritual do Filho de Deus, né? Ela trabalha o amor ao próximo, ela trabalha o relacionamento, ela trabalha a união, a fidelidade, ela trabalha a valorização humana, ela trabalha a fé, ela trabalha a humildade. E todos esses pontos que a oração intercessória trabalha, ela enfraquece sim o poder do mal, tá bom? Então é muito importante esse aprendizado dessa semana. E eu quero dizer a você que faça aí a sua oração. Eu já fiz a minha oração aqui, tá certo? E vamos mais uma vez crescer juntos aí nesse novo estudo. E não esqueça de se inscrever no canal aí. Nós estamos alcançando cada vez mais pessoas, cada vez mais lares, né? Tá bom? Deixe o seu like aí, o seu ok que você gostou, faça os seus comentários e a cada dia nós vamos alcançando mais e mais pessoas, tá certo? Então, o verso para memorizar, que está em Tiago 5,16, ele diz o seguinte: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Tiago 5,16. Então, nós não devemos dar colo aos erros, né? Claro que não. Nós devemos mostrar para o nosso próximo que os erros, eles não compensam. Nós devemos confessar uns aos outros as lições que aprendemos com as consequências do pecado. Então a gente deve confessar uns aos outros, a gente deve trocar experiências, né? A gente deve confessar com sinceridade algum possível erro, algum possível pecado, alguma possível transgressão que a gente tenha cometido com o nosso próximo. A Bíblia diz, Deus pede que a gente vá até aquela pessoa e confesse, né? Olha, fulano, eu vim até você porque eu preciso me redimir, eu preciso te pedir perdão. Eu quero confessar algo que eu fiz contra você porque eu quero me libertar dessa culpa. Isso é bom, tá certo? E a pergunta interativa dessa semana é a seguinte, tá certo? Qual é a oração verdadeira? Será que existe a oração verdadeira? Se a oração verdadeira existe, é porque existe uma oração falsa, né? Obviamente. Então, até o final da lição, na Bíblia, na parte teológica, nós vamos mostrar para você que nos assiste, que está conosco aqui no canal Momento com Cristo, se existe ou não existe a oração verdadeira. Se existe, existe a oração falsa, tá certo? Então, é um tema muito enriquecedor para a minha caminhada e para a sua caminhada espiritual. Vamos em frente. Então, a introdução da lição diz o seguinte: que os membros da igreja do Novo Testamento sentiam necessidade de orar. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde eles estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Isso está lá em Atos 4:31. Você pode conferir, a lição vem mostrando. Observe que os discípulos, eles oraram, né? Eles ficaram cheios do Espírito Santo.
e depois anunciaram a palavra de Deus com intrepidez e confiança. Os discípulos, eles não suplicaram essas bênçãos somente para eles, não. Eles intercediam, eles entendiam, né, de qual a necessidade, de como Deus ficava feliz, de como Jesus ficava feliz quando havia intercessão em oração de uns pelos outros, né? Que o Evangelho, eles entendiam que o Evangelho precisava ser proclamado e que a unidade entre eles precisava existir, não é? Como manter o foco? Como manter o foco na oração intercessória? Você já tem uma relação de pessoas que você intercede por elas? Existem várias providências que a gente pode tomar, né? Que vai fazer muito bem para a vida espiritual da gente e para a casa da gente, o lar, a família, a esposa, o filho. Imagina a sua esposa, imagina o seu esposo, o seu filho, sua filha, vendo que na sua casa, em algum lugar, tem um quadro onde você todos os dias anota o nome de pessoas que você ora todos os dias por ela. Imagina o efeito que isso vai causar em toda a família, na sua caminhada, no seu fortalecimento espiritual. Imagina o efeito que isso vai causar no seu relacionamento, na sua irmandade. Olha, é coisa tremenda, né? Como manter o foco na oração intercessória? Preenchendo a alma com Deus. Preenchendo a alma com Deus. A igreja precisa estar atenciosa para a agenda de oração. Toda igreja tem que ter uma agenda. Toda igreja tem que monitorar. Toda igreja tem que ter um plano, um método, um projeto de oração. Quando eu digo toda a igreja, eu me refiro à igreja individual e me refiro à igreja congregacional, à igreja institucional. Não é? Isso é importante para a caminhada, não é? Mas nós também precisamos de entender que isso é algo pertinente ao tema, ao assunto, que a nossa luta, que a luta do nosso próximo, que a luta dos nossos familiares, dos nossos irmãos, não é contra nós mesmos, né? Há quem pense que a gente guerreia contra nós mesmos, né? Dá ao entender que é isso, né? Mas não é isso. A Bíblia nos ensina, a Bíblia deixa bem claro que a nossa luta não é contra a carne nem contra sangue, mas é contra os poderes malignos, as potestades do mal. E isso, quando nós não estudamos sobre Deus, quando nós não aprendemos sobre Deus, sobre a Bíblia, quando a gente não sabe disso, a gente fica a vaguear, a gente fica numa guerra sem saber de nada, não é? Só achando, eu acho, eu penso, deve ser assim, não é? Batalhamos em oração contra as forças espirituais do mal, os principados e as potestades. Nossa luta não é contra nós mesmos, não é? A Bíblia levanta o véu entre o mundo visível e o mundo invisível. E é necessário que nós saibamos disso aí. É muito necessário que a gente saiba disso, né? E aí Deus envia o seu Espírito Santo para convencer homens e mulheres da verdade divina. João 16, 7 e 8 fala sobre isso. Nesse aspecto, a oração é muito importante. Nesse aspecto, a oração é suficientemente necessária. Nós precisamos entender isso. Considere essa declaração com atenção. Faz
parte do plano de Deus nos conceder respostas mediante a oração com fé, não é? A oração intercessória, ela enfraquece o mal. Ela é sim uma arma poderosíssima. Jesus, ele é o nosso poderoso intercessor. Porque Jesus, ele foi tão bem-sucedido, foi tão vitorioso em seu ministério aqui na terra. E em seu ministério lá no céu e aonde quer que ele esteja. Jesus, ele era dependente de Deus e com isso ele orava muito. Por isso que ele foi muito bem-sucedido em seu ministério, né? Na multiplicação de alimentos para 5.000, na cura do leproso, na libertação dos endemoniados. Em qualquer outra situação, Jesus reconhecia que na batalha entre o bem e o mal, a oração é uma arma poderosa. Eu e você temos reconhecido, eu e você temos nos apegado a esse recurso tão especial, a esse recurso que Deus nos presenteia, né? Eu digo Deus nos presenteia porque a oração é um privilégio, né? Você e eu, para falarmos com o nosso Deus, com o nosso Pai, não precisamos enfrentar fila, não precisamos tirar ficha, né? Ele nos ouve em todos os momentos, 24 horas por dia. Em Lucas 22, Jesus garantiu a Pedro que intercederia por ele, assim também como ele garante que intercede por mim e por você, por minha família e pela sua família. Os que ganham pecadores para Cristo são pessoas de oração. Jesus orou nominalmente por Pedro. Ele assegurou ao apóstolo que no momento de sua maior tentação, ele estaria orando por ele. Que realidade emocionante reconhecer que o Salvador também ora por nós. Como você se sente sabendo disso? Que segurança isso traz para você e para mim? Que esperança nos abrange? Que esperança é derramada sobre nós quando nós sabemos disso? Que Jesus, nesse momento, ele está intercedendo por mim, por você e por nossa família. Nossa persistência em orar certifica que reconhecemos nossa total, absoluta dependência de Deus. Quanto mais a gente ora, mais a gente reconhece que dependemos do Senhor. Isso é maravilhoso, né? As orações intercessórias de Paulo. O apóstolo Paulo foi um intercessor abundante, né? Uma vida de intercessão, né? O apóstolo Paulo teve. Quando a gente lê Efésios 1, do 15 ao 21, a gente vê que Paulo agradecia pela vida dos irmãos. Ele pedia sabedoria, ele pedia discernimento, ele crescia na fé. E isso também é possível acontecer comigo e com você. Pedia sabedoria, discernimento, esperança da vida eterna. Né? Um dos grandes problemas hoje, um dos grandes problemas que a gente identifica na vida espiritual da igreja é que muitas vezes nós queremos divorciar a oração da pregação. E aí a gente tem grande eloquência nos púlpitos. E aí a gente tem maravilhosas pregações. E aí a gente tem até grandes homens dos púlpitos, eloquentes, mas pigmeus na vida de oração. E isso faz uma grande falta.
Essas palavras são algumas das mais inspiradoras e encorajadoras da Bíblia. Elas estão repletas de promessas, bem como de apelos para que estejamos preenchidos com o amor, o conhecimento e o discernimento que vem do conhecimento de Jesus. Em Filipenses, as palavras que eu me refiro aqui são as palavras de Paulo em Filipenses 1, do 3 ao 11. Ele tem um tom da oração de Paulo. Se você fosse membro da igreja de Filipos e recebesse uma carta como essa, compartilhando não apenas o fato de que Paulo estava orando por você, mas também o conteúdo da oração de Paulo, não é? A gente vê que os poderes invisíveis, não é? As coisas espirituais, elas atuam. A oração intercessória é uma arma poderosa na batalha entre o bem e o mal, sim ou não? Claro que sim. Essa grande batalha que é chamada de o grande conflito, uma das revelações mais claras dessa luta está em Daniel 10, a oração de Daniel, né? Vamos ler Daniel 10, do 10 ao 14. Vamos lá juntos, Daniel 10, do 10 ao 14. Olha só que coisa maravilhosa da gente ler, reler e meditar. Daniel 10, do 10 ao 14. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que te vou dizer? Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o princípio, desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. Olha a necessidade que a igreja tem de conhecer Deus na sua intimidade. Olha a necessidade que a igreja tem. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu obtive vitória sobre o rei da Pérsia. Sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Palavras proféticas. Depois de 21 dias, o príncipe da Pérsia atrasou a intervenção do anjo. Olha, irmãos, eu não estou querendo dizer aqui que o poder está na oração. Vamos deixar isso bem claro. Eu estou tentando trazer aí para você o raciocínio de que o poder está em quem atende à oração. Amém? É importante a gente saber disso. Quem era o príncipe do reino da Pérsia? Certamente não era Ciro, o rei do Império Persa. É mais provável que a expressão príncipe do rei da Pérsia represente Satanás. Jesus, o chamado de príncipe do mundo, João 12, 31, 14, 30, Paulo, o chamado de o príncipe da potestade do ar. Se o príncipe da Pérsia representa Satanás, quem é Miguel então? O termo Miguel é usado 5 vezes na Bíblia, em Apocalipse, em Judas e em Daniel. Um estudo dessas passagens revela que Miguel, que significa quem é como Deus, é outro termo para descrever Jesus
como comandante de todos os anjos em combate direto contra Satanás. Cristo é o eterno Filho de Deus, pré-existente, onipotente divino. Uma de suas funções como comandante dos anjos é derrotar e finalmente destruir Satanás. Eu quero te falar agora nesse momento que existe sim uma oração verdadeira. Eu quero te falar nesse momento que a Bíblia nos orienta sim que há um modelo de oração, que há uma direção, que há componentes que precisam estar incluídos na oração verdadeira e que há também orações falsas. Eu quero te dizer nesse momento, quero te responder. A oração verdadeira começa aqui o meu raciocínio. Ela tem que ser uma experiência de submissão e fidelidade a Deus, ao Deus verdadeiro. Porque se a oração ela não for submissa ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e ela não tiver uma essência de fidelidade a esse Deus, em todos os aspectos, ela é uma oração falsa. A oração verdadeira, ela tem um modelo a seguir. A oração verdadeira, ela tem uma composição. E ela precisa ser feita ao Deus Criador. Ou seja, a oração bíblica que o Deus nos orienta é que ela precisa ser feita ao Deus Criador, em nome do Deus Salvador, no poder do Deus Consolador. É a composição, não é, da oração verdadeira, é o direcionamento bíblico, é esse. Eu faço a minha oração ao Deus Criador, em nome do Deus Consolador, no poder do Deus. Eu faço a minha oração ao Deus Criador, em nome do Deus Salvador, no poder do Deus Consolador. Isso está mais claro lá em João 16, 23. Não é? A Bíblia diz que quando a gente orar, não devemos usar de vãs repetições. Então existe sim uma crença, existe sim uma prática de uma oração que Deus não ouve, que ela é falsa. Se ela não tiver esse esqueleto que eu te falei, se ela não tiver essa composição que eu te falei, ela não é uma oração verdadeira. Na hora que nós estamos orando a oração verdadeira, a Santíssima Trindade tem que estar naquele momento atuando. Porque eu estou falando com o Deus Criador, em nome do Deus Salvador, mas a influência do poder do Deus Consolador precisa estar presente em quem está orando. Porque se eu não tiver com a influência do poder do Deus Consolador, que é o Espírito Santo, eu vou estar completamente vazio, repetindo coisas que foram escritas pelos homens. Eu vou estar praticando uma oração que não está completa, que não está tendo o efeito do Espírito Santo de Deus. Aí eu vou estar falando uma coisa só. Aquilo.
por que eu vou estar falando uma coisa só? Porque eu não está havendo a inspiração, a iluminação do Espírito de Deus. Então eu vou estar sob o efeito de uma coisa que foi escrita e que eu decorei pelos homens. Aí você pode, alguém que nos ouve agora pode dizer assim, então, a Bíblia também foi escrita pelos homens. Sim, mas tudo que está na Bíblia foi inspirado por Deus. É diferente. E na Bíblia não consta essas vãs repetições. Tá bom? Então, espero que eu tenha contribuído e cumprido com aquilo que eu falei, que existe uma oração verdadeira. E quem diz se essa oração é verdadeira não sou eu e nem você, mas eu apenas estou te dando um norte bíblico de uma oração verdadeira. Amém? Vamos à frente aí? Já estamos quase concluindo. O foco da oração. Lembra que no início nós falamos aqui em foco, né? Como manter o foco na oração? Precisamos nos preencher de Deus. Precisamos ser preenchidos de Jesus, do Espírito Santo. Só assim nós vamos ter uma vida de oração. Só assim nós vamos ter o foco na oração. Não é? Apresentamos a Deus pedidos específicos. Jesus orou especificamente por seus discípulos. E aí eu volto a falar aquilo que acabamos de falar. Eu só vou ter o foco na oração, eu só vou ter uma vida de oração se, primeiro, eu tiver um relacionamento, uma dependência total de Deus. E nas minhas conversas com Deus, que é a oração, não posso excluir os efeitos da Santíssima Trindade. Não posso. Ok? Quando a gente lê 1 João 5, do 14 ao 16, a gente vê que Deus salva a vida das pessoas por quem oramos. É importante interceder. Faz bem interceder. Todos crescem na intercessão. Cresce quem intercede. Cresce quem foi contemplado com a oração. Cresce todo mundo. Cresce quem está ao redor de quem intercede. Não é à toa que Jesus é o maior intercessor, né? E o nosso modelo é Cristo. O nosso maior modelo deve ser Cristo. Cristo acima de todas as coisas, não é? O exército de Satanás, ele treme ao som de uma fervorosa oração intercessória. Por que ele treme? Ele treme por vários motivos. E aqueles pontos que nós falamos no início do estudo. A oração intercessória, ela trabalha a união, ela trabalha o relacional, ela trabalha a fé, ela trabalha a humildade, ela trabalha a dependência, ela trabalha a paz, ela trabalha tudo. Ela trabalha a saúde da igreja, ela trabalha o amor. Ainda quer mais? Então vamos sair dessa lição entendendo o gigantesco valor da oração intercessória para uma vida espiritual, para uma caminhada com Deus. É indispensável. Faz bem para a gente orar pelas pessoas, interceder, e a gente vê que aquela graça, né? Que aquele pedido foi atendido na vida de alguém, é mais confortante ainda. Tá certo?
Eu quero concluir a recapitulação dessa lição fazendo algumas interrogações, se perguntando se você gostaria de ter uma vida de oração mais vibrante. Eu gostaria. Se você gostaria de se tornar um poderoso intercessor de Deus na vida das pessoas. Que o Senhor nos abençoe mais uma vez, que o Senhor continue nos usando, que o Senhor continue nos fortalecendo para que sejamos, para que façamos a diferença na nossa casa, na nossa vizinhança, no nosso bairro, no trabalho, aonde quer que a gente vá, que a gente possa ter compaixão. Que aquilo que a gente quer para a gente queira também para as outras pessoas. Feche seus olhos, vamos orar. Pai Todo-Poderoso de amor, obrigado, ó Deus, por esses momentos que passamos juntos. Nós queremos pedir, ó Deus, por todas as pessoas, por todos os filhos, por todos os maridos, por todas as esposas. Nós queremos pedir pelo pão de cada dia que o Senhor providencie na vida de todas as pessoas. Nós queremos pedir pelos necessitados, queremos pedir pelos aflitos, pelos enfermos, nós queremos pedir pelos deficientes, por aqueles que não enxergam espiritualmente e fisicamente. Nós queremos te pedir por tua igreja, pelos membros, pelos estudantes da palavra de Deus. Nós queremos pedir ao Senhor por todos os seres humanos espalhados por todo esse planeta, por todos os países, as nações. Nós queremos te pedir, ó Deus, por cada um de nós, por nossos familiares, por nossos filhos, de maneira, ó Senhor, que sempre haja salvação. Tudo isso nós te pedimos em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, fica com Deus. Um ótimo restante de sábado aí para todos nós. Uma semana cheia de graça.